Das cartas de Santa Catarina de Sena ao abade de Santo Antimo. Em nome de Jesus Cristo crucificado e da amável Maria, caríssimo Pai, no doce Cristo Jesus, eu, Catarina, serva e escrava dos servos de Jesus Cristo, vos escrevo no seu precioso sangue, desejosa de vos ver com a perfeita iluminação tão necessária para a alma. Necessária, digo, para abrir o olhar da inteligência à consideração da suprema e eterna vontade divina em vossa vida. Trata-se de um feliz esclarecimento que torna a pessoa prudente sem maldade. Torna causa em não julgar maldosamente a intenção dos outros, como fazem muitas vezes alguns servidores de Deus, sob a aparência de virtude e de zelo caridoso. Tal iluminação deixa virtuosa a pessoa e sem medo. Com respeito, ela julga a vontade divina em relação a si mesma, no que Deus permite em perseguições e consolações, em dificuldades por parte dos homens ou dos demônios. A pessoa tudo olha como orientado para a própria santificação e alegra-se ante o infinito amor divino. Tudo espera na providência divina, que cuida das nossas necessidades e tudo nos dá sob medida. E quando os acontecimentos se avolumam, Deus aumenta as forças na alma. Tudo isso a alma compreende quando, com a inteligência iluminada, conhece a vontade de Deus e a ama. Afirmo que com tal iluminação, a alma não se pronuncia sobre a intenção dos servidores de Deus, nem sobre as intenções de ninguém. Mas respeitosamente pensa que o Espírito Santo guia a todos. Assim não fica tecendo comentários, acredita que tais pessoas não podem ser julgadas pelos homens, mas somente por Deus. Aliás, poderíamos perguntar, existe por acaso um servidor de Deus tão iluminado que não seja superado por outro em iluminação? Não. Aliás, para manifestar a grandeza divina e para salvar a ordem da caridade, é necessário que os diversos servidores de Deus usem e compartilhem entre si essa luz divina, as graças e os dons recebidos de Deus. Assim se perceberá que a luz e a liberalidade de Deus são infinitas, sem limites, e nós nos humilharemos à procura da iluminação e da graça de Deus presentes em cada servidor seu. Dessa maneira, nossas necessidades serão supridas. Portanto, é verdade que ninguém é tão iluminado por Deus que também ele não precise muitas vezes das luzes de outra pessoa. Mas quem se acha mais iluminado pela misericórdia divina deve orientar os outros na fé, sem julgamentos e críticas contra a pessoa aconselhada e sem sofrer. Assim, se o aconselhado seguir o seu conselho, ficará contente, e se não seguir, igualmente se alegrará. Diante da recusa em seguir o conselho dado, o conselheiro pensará que nada acontece sem mistério e sem bom proveito, fora da providência e da vontade de Deus. Por isso, quem dá o conselho permanece em paz, tranquilo, sem sofrer. Afinal, o conselheiro deve assumir a vontade divina sem manifestar aos outros o próprio parecer. Até procurará esconder e mortificar suas ideias diante de Deus, entregando a ele toda dúvida ou temor pessoais. Com liberdade se oferecerá a Deus, a si mesmo e as dúvidas que tem sobre o próximo. Essa é a bela prudência em que vivem e agem os iluminados perfeitamente por Deus. Nesta vida já antegozam o paraíso. O contrário acontece com aqueles que são maldosos, mesmo servindo a Deus, e que conservam seus julgamentos e ideias camuflados como virtude e zelo caridoso. Por isso, caímos em grandes defeitos e numerosos escândalos e críticas. Disso resulta a necessidade de uma iluminação divina, clara e pura. Mas não vejo como consegui-la se não for afastada de nós a escura nuvem do egoísmo.
É preciso que desapareça nossa dureza egoísta. Ó gloriosa iluminação divina, ó alma mergulhada e perdida na luz, como não olhas para ti somente, mas nessa luz olhas e julgas o teu próximo. Também vês, amas e respeitas o teu próximo na luz, sem seguir teu parecer com falso julgamento feito por exagerado zelo de amor. Portanto, é bom abrir o olhar da inteligência e renunciar à vontade própria, mergulhando-a em Deus, e não nos comportaremos como seus juízes, mas até sentiremos prazer em viver com eles e em usufruir de todas as suas atividades. E neles descobriremos a vontade de Deus. Coragem, pois, caríssimo Pai e Filho, alimentemo-nos da caridade divina. Suguemos o suave leite que nos fará atingir a perfeição dos santos e caminhar nos passos do Cordeiro. Perderemos todo medo, colocado entre espinhos e abrolhos, não recusaremos o trabalho. Teremos pena das falhas dos que nos criticam e não nos compreendem. Cheios de compaixão, os apresentaremos a Deus na oração. De nossa parte, continuaremos a praticar ações santas, iniciadas para a glória de Deus e a salvação das almas, e concluídas como Deus quiser. Sobre esse assunto, nada mais acrescento, a não ser que devemos mergulhar no sangue de Cristo, crucificado sem medo, seguros de que, se Deus está por nós, ninguém nos prejudicará. Não sei dizer quando chegarei, ignoro quanto tempo demorarei. Espero regressar à cena quanto antes, sempre procurando fazer em viagem e em casa a santa vontade de Deus, e não a vontade dos homens. Comunico a vós e aos demais discípulos, cujos corações estão cheios de tantas preocupações a meu respeito, que não estou procurando canseiras por vontade própria em minhas numerosas enfermidades, mas somente quando sou obrigada por Deus, por causa da sua glória e da salvação das almas. Assim, se corações doentios querem achar algo errado no bem, nada posso fazer. Pessoalmente, não posso voltar atrás e abandonar o trabalho, pois poderia parecer que agimos a pedido dos homens, de onde nasce a cisânia para abafar o trigo. Nada mais acrescento. Permanecei no santo e doce amor de Deus. Jesus doce, Jesus amor.